Se o cara tem, por exemplo, cripto de muito tempo e o cara nunca declarou, e o cara quiser resolver essa questão, tu pode, por exemplo, sugerir a abertura de empresa em algum lugar e essa empresa ser a proprietária dessas criptos para as coisas estarem protegidas, estarem mais legais. Esse tipo de coisa é possível ou não? Sim, é possível a pessoa integralizar as criptos dentro de uma entidade offshore. Tem até algumas vantagens em relação a isso, tá, que vale mencionar. Só, assim, se a pessoa não declarou, a minha recomendação aqui nessa live ao vivo pública é que declare todas as suas criptos. Não estou falando para ninguém não declarar nada. Não. Não é Jamais. isso. Tá? Regularizem-se sempre direitinho, mas com a pessoa com patrimônio regularizado, a gente pode integralizar isso dentro de uma offshore e tem uma vantagem muito grande, mesmo se a pessoa vai ficar dentro do Brasil, que é não ter mais a IN 1888, que em breve vai ser Decrypt, né? Estão mudando, mas, cara, se você tem uma offshore, você tem as suas criptos dentro de uma entidade offshore, você vai pagar 15% de imposto sobre os lucros dessa offshore, então assim, vai poder abater despesas, mas de acordo com a lei das offshores no Brasil atualmente, você só precisa apresentar o balanço anual. Então não vai existir mais essa questão de toda transação acima de 30k, você ter que declarar onde foi, como foi, qual foi a moeda, enfim. Não existe mais esse requisito de toda transação você estar reportando. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Eu me mudei para cá, Francisco, em fevereiro de 22. E muita gente deixa para se mudar a partir da metade do ano. Por quê? Se eu estou residente fiscal, se eu estou vivendo na Espanha 180 dias, 183 dias, eu já tenho que pagar imposto sobre o ano que eu me mudei. Então, por exemplo, eu me mudei em 22, então eu me mudei em fevereiro, como eu fiquei 183 dias de 22, eu já tive que em 23 pagar imposto sobre 22. Se eu tivesse me mudado, por exemplo, em agosto, os 183 dias iam completar no começo de 23, então eu só ia pagar o imposto sobre 23 em 24. Então eu só tô dando um exemplo para vocês entenderem por que é importante saber o que tá fazendo antes de sair fazendo. Isso pode significar uma belíssima economia. Antes de a gente continuar falando sobre teoria das bandeiras, para quem quiser fazer isso, como é que funciona com a SET? Existe um preço fixo para uma consultoria? Ou depende de caso a caso? Como é que isso funciona para quem quiser saber, para quem quiser se planejar do jeito certo com vocês? Então, no nosso processo, a gente primeiro marca uma chamada introdutória com a pessoa, a gente cobra $125 a nossa consultoria inicial, vai ser com um dos nossos advogados ou especialistas, para a gente analisar um pouco assim, qual que seria a situação da pessoa, o que ela vai buscar de soluções, o que ela está precisando. E aí depois disso a gente vai direcionar. Se a pessoa basicamente já está. Se a pessoa já está bem encaminhada para um país em específico ou algo que ela quer, cara, a gente pode simplesmente executar o serviço de uma vez e boa, né? Se a pessoa chega para a gente falando, quero ir para o Paraguai, beleza, vamos fazer sua residência no Paraguai, vamos te ajudar a fazer a saída fiscal do Brasil e já. Mas se a pessoa está numa situação que ela precisa de uma análise mais aprofundada, talvez porque ela tem muitos países que interessam ela, ou porque ela tem situações complicantes, depende, né? Assim, se é uma pessoa que é um caso básico, digamos, um caso simples, profissional de TI que trabalha para o exterior e tem cripto. Ok, essa pessoa pode ir para qualquer lugar do mundo, porque profissional de TI o mundo inteiro quer, tem renda remota, o que vai deixar ela ir para qualquer lugar do mundo e só precisa de um país que possa realizar os ganhos de cripto. Facinho. Tá. Aí tem muita opção para ver. Mas às vezes a pessoa tem complicômetros também na vida, né? Então, sei lá, eu não sou uma pessoa que só tenho ganhos de cripto, eu faço. Eu participo muito de, sei lá, liquidity pools, eu brinco muito com DeFi, então tem que ser um país que seja realmente assim, mais tranquilo com essa parte também. E a gente tem que analisar as situações pessoais da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem alguma restrição ela tem alguma doença dela, que ela precisa de alguma medicação específica. Tipo, a gente já tratou a gente teve alguns casos de cliente, por exemplo, com esclerose, que precisava de uma medicação específica de esclerose, que em alguns países é hiper mega caríssima, em outras, tranquilo, está coberto pelo sistema público. Então, assim, tem que analisar quais são os objetivos da pessoa e a situação da pessoa, o que ela tem de necessidades para daí conseguir escolher um país. E aí, nesse caso,
a gente faz a nossa consultoria, e aí o valor vai depender do escopo do trabalho, né? Se a gente está falando de uma pessoa só se mudar, enfim, ou se vai ser, sabe, um grupo empresarial, uma família inteira, e as nossas consultorias variam de valor desde sei lá, $600 até mais de $2.000, se for um caso de uma corporação fazendo uma redomiciliação internacional junto com os sócios. Então vai depender muito. A gente pode desde diretamente tirar a sua residência no país que você quer ir, para fazer uma análise da sua situação ou fazer um plano detalhado de quais países se encaixariam nos seus objetivos. Se o cara tem, por exemplo, cripto de muito tempo e o cara nunca declarou, e o cara quiser resolver essa questão, tu pode, por exemplo, sugerir a abertura de empresa em algum lugar e essa empresa ser a proprietária dessas criptos para as coisas estarem protegidas, estarem mais legais. Esse tipo de coisa é possível ou não? Sim, é possível a pessoa integralizar as criptos dentro de uma entidade offshore. Tem até algumas vantagens em relação a isso, tá, que vale mencionar. Só, assim, se a pessoa não declarou, a minha recomendação aqui nessa live ao vivo pública é que declare todas as suas criptos. Não estou falando para ninguém não declarar nada. Não é jamais. Isso. Tá? Regularizem-se sempre direitinho, mas com a pessoa com patrimônio regularizado, a gente pode integralizar isso dentro de uma offshore e tem uma vantagem muito grande, mesmo se a pessoa vai ficar dentro do Brasil, que é não ter mais a IN 1888, que em breve vai ser Decrypt, né? Estão mudando, mas, cara, se você tem uma offshore, você tem as suas criptos dentro de uma entidade offshore, você vai pagar 15% de imposto sobre os lucros dessa offshore, então assim, vai poder abater despesas, mas de acordo com a lei das offshores no Brasil atualmente, você só precisa apresentar o balanço anual. Então não vai existir mais essa questão de toda transação acima de 30k, você ter que declarar onde foi, como foi, qual foi a moeda, enfim. Não existe mais esse requisito de toda transação você estar reportando. Que também é assim... No caso de offshore, é isso? No caso de offshore. Se você integraliza suas criptos numa offshore, você pode fazer todas as transações que quiser. Você só tem que apresentar o balanço do offshore no fim do ano, os lucros que a empresa teve, enfim, para você pagar o imposto. Porra, isso facilita muito, né? Só facilita muito. Você vai poupar de tempo, de burocracia, de ter que ficar preenchendo essa merda. Mas e também, assim, de segurança para sua família, cara, porque imposto de renda vaza todo ano no Brasil. E a questão de N88 também, cara, você está dizendo exatamente onde que estão as suas criptos, quanto que você está transacionando, como que você está fazendo. Sabe, isso cai na mão de um PCC da vida. Isso cai na mão de algum criminoso qualquer que veja, beleza, eu sei o seu endereço, eu sei onde é que você mora, e eu sei que você tem cripto. Então eu posso ir aí, sei lá, com um machado, com um pé de cabra e fazer você me dar as suas chaves privadas. Então, verdade, não só vai poupar o seu tempo, vai poupar você ter que lidar com burocracia, vai poder potencialmente diminuir os seus impostos, porque você vai poder abater despesas não apenas das criptos, mas outras despesas também a nível corporativo, quanto vai te dar uma privacidade financeira das suas informações não estarem aí sendo vazadas para outras entidades que vão fazer não sei o que com elas, né? Excelente. Ô Francisco, deixa eu pegar umas perguntas aqui, ó, tem alguns comentários. Ó, o Gabriel Costa falou que já conhecia a SET, mas não tinha a chancela de ninguém de confiança. Aí me deparo com essa live. Obrigado por trazer temas tão relevantes. Agora me sinto confiante para avançar no site. Não, o pessoal da SET, tipo, o Rafael é sócio da SET ainda, não? Sim, ele tinha ficado meio off de publicar conteúdo da SET, que ele tá saindo para vereador, né? Mas agora que ele não está mais ativo na política, ele tá lá, cara, no nosso Instagram todas as semanas. Exato. O Rafael, para quem não conhece, é um cara bem legal, vale a pena conhecer, ó. Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui, ó. O Augusto Abner, o Francisco, ele perguntou o seguinte: existe alguma vantagem financeira, redução de impostos para quem tem cidadania em algum país europeu? Aí ele botou entre chaves ali a Itália. Entre parênteses. Entre chaves não, entre parênteses. Uhum. Ótima pergunta. Augusto, a cidadania em si, como eu tinha mencionado antes, ela não vai te dar nenhuma vantagem tributária diretamente, né? Porque a sua situação fiscal vai depender da sua residência. Então, você ter a cidadania europeia, mas continuar morando no Brasil, vai significar que você não vai ter que pagar o imposto no Brasil. Agora, indiretamente, sim, vai te dar vantagens, porque com a cidadania europeia você pode obter residência em qualquer país da União Europeia, qualquer país que faz parte, na verdade, do acordo migratório também. Então você consegue ter acesso, por exemplo, para a Suíça, que é um país que não faz parte da União Europeia, mas que está dentro dos acordos. Então, diretamente não, indiretamente sim, porque vai tornar muito mais fácil você pegar a residência, estudar, trabalhar, investir, abrir empresa, qualquer coisa que for fazer na Europa vai ser muito mais fácil como cidadão europeu.
Então, especialmente se tiver um plano relacionado, é bom. Agora, se a gente quiser entrar na zona mais cinza das coisas, digamos, você também pode abrir contas bancárias ou empresas informando a sua cidadania italiana e não a brasileira, para que o intercâmbio de informações do banco seja enviado depois para a Itália e não para o Brasil. Claro, de qualquer maneira, você deveria declarar todas as suas contas e empresas no seu imposto de renda brasileiro. Então, não estou dizendo que você não declare, só falando que, ao abrir uma conta no exterior informando uma residência, a cidadania de outro país, a informação vai ser passada para aquele outro país. Se o Brasil não está incluído na sua aplicação lá de abertura de conta, não vai ser passada informação para o Brasil. Mas, claro, você ainda tem que se entregar porque faz parte do imposto de renda. Mas se você for para um país que nem tem esse requerimento, por exemplo, no Paraguai, você não tem que declarar contas. Você só declara a renda do Paraguai. Então, num caso assim, você pode abrir conta com outro passaporte e não tem nem nada de errado localmente de fazer isso. Excelente. Ó, o Mabachin tá perguntando boa tarde, com cidadania a maioria dos brasileiros tem cidadania italiana, né? Qual o melhor país da Europa para abrir uma offshore? E para morar, qual o melhor clima com custo de vida barato e impostos também? Pretendo fazer cidadania ainda. Ó, essa pergunta ele quer tudo completo, hein, ô Francisco? Qual que é um país com bom clima para morar, custo barato e bom para abrir offshore? Não tem, né? Vamos lá. Primeira coisa, com a cidadania italiana, você não precisa abrir uma offshore na Europa. Tá? A Europa geralmente não faz sentido para offshore se você vai ficar no Brasil, porque o custo das offshores na Europa são mais elevados e quase nenhuma delas tem realmente zero imposto. Tá? Então, se você vai ficar no Brasil e você quer uma offshore, vai mais para Caribe, pô. Pega BVI, pega Neves, pega Panamá, ou então pega uma LLC americana, por exemplo. São entidades que vão ser muito mais baratas, muito mais fáceis de gerir, não vão ter os requisitos contábeis que a Europa tem. Então, como offshore, são muito melhores. E nem precisa ter cidadania italiana para essa. Mas pensando agora, né, para morar, país com melhor clima, com custo de vida mais barato, imposto também. Espanha, o problema é imposto. Aí a Espanha, a questão do imposto é mais complicada. A não ser que você entre no regime de impatriados da Espanha, a carga é pesada. Ele não especificou país para morar na Europa, né? Dá para até pensar fora. Mas pensando em Europa, o Mediterrâneo e o leste europeu, de forma geral, são as zonas que você vai ter esse melhor clima, melhor custo de vida e melhores impostos, tá? Então, Portugal, Espanha e Itália são todos infernos fiscais que têm alguns regimes fiscais interessantes que se você conseguir se qualificar. Então, a Espanha tem um regime de impatriados, que isenta a renda de fora por 5 anos e renda local fica em 24. E a lei Beckham, né, o Francisco? É a Beckham, né, que foi a Beckham que mudaram o nome para impatriados, né? Tem o RNH 2.0 agora em Portugal, que é algo semelhante também por 10 anos. Na Itália tem também um regime lá de forfetários, de profissionais que estão se mudando, que tem isenções por 5 anos. Malta tem ótimos impostos também, você consegue ficar literalmente sem imposto morando em Malta no visto de nômade deles. E leste europeu... Oi? Andorra também, só que Andorra aí não dá para se mudar tão fácil. Nem com a cidadania europeia tu pode pegar residência em Andorra direto. Você tem que abrir empresa, tem que investir e tudo mais. É um pouco mais complicado. Mas assim, leste europeu, tu consegue pegar ali, desde República Tcheca, baixando até Bulgária e Albânia, e Croácia, e Montenegro, e Sérvia, e Romênia, Hungria, enfim, todos esses países aí tu consegue ter uma carga tributária de entre uns 8% a 25%, às vezes menos do... O máximo é 25%? O máximo é 25%? Menos até. A Hungria, o máximo é 15%, por exemplo. Meu Deus. Então você consegue ter países que têm um custo de vida bem maneiro. Tá? Alguns países ali da região dos Balcãs, leste europeu, vão ser até mais baratos que morar no Brasil, dependendo de onde no Brasil você mora. Se você mora no Rio, você mora em São Paulo, você vai até economizar. Vai ter menos imposto e vai ter uma qualidade de vida nível Europa, assim, não deixa absolutamente nada a desejar. Tá? O leste europeu, hoje em dia, muitos dos países ali, em termos de assim, infraestrutura, limpeza, segurança, vai para a Hungria. Tu não sente a diferença de Hungria para a Áustria, assim, de que, nossa, esse aqui é um país que é para ser um país pobre, esse aqui é um país que é para ser rico. Os dois se sentem igual. Então... recomendaria dar uma olhada no leste europeu e no Mediterrâneo. E se quiser conferir umas opções por aqui, você pode considerar, por exemplo, Panamá, Chile também, são países que tem... O Chile tem um clima mediterrâneo, inclusive, é um dos poucos países do mundo. Um país legal. Assim, bem desenvolvido também, impostos mais baixos que no Brasil.
o próprio Uruguai, Panamá, República Dominicana, enfim, aí a pessoa tem que ver o que ela quer também da vida, né? Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.